Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus através desses vídeos nesse canal. E eu peço ao Senhor que venha abençoar a sua vida com toda a sua família poderosamente. No livro de primeira epístola do apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que nos prova o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Então aqui está uma palavra de bênção, uma palavra de exortação para todos nós, porque nós precisamos sim de ser corrigido, precisamos de ser exortado, porque o ser humano, se não for a correção de Deus, não tem como agradar a Deus. Então por isso a palavra do nosso Deus fala que Ele corrige os filhos a qual Ele ama, como o pai corrige o seu filho quando ama, Ele corrige o seu filho. E assim é o nosso Deus para conosco. Glória a Deus, aleluia. E aqui está a palavra do apóstolo, que foi um homem ungido do Senhor, apóstolo Paulo. Glória a Deus, a correção do Senhor foi bastante forte sobre ele, até que ele se humilhou e entendeu que ele tinha que servir a Deus. Eu quero dizer para você, quem sabe você está passando por um momento tão complicado na sua vida e você ainda não entendeu o que é a correção do Senhor. É porque você é escolhido, você é escolhida do Senhor. E muitas das vezes a gente, o ser humano, é teimoso. A palavra de Deus fala que o ser humano, ele é como um animal. E a palavra do nosso Deus fala no livro de Salmos, não seja como a mula, e nem não seja como o cavalo e a mula, não seja assim não, teimosos. O Senhor está falando isso com nós, cada um de nós na face da terra, que nós temos que abrir o nosso coração e entender que nós precisamos do nosso Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que é o nosso Pai. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e um socorro bem presente. Apóstolo Paulo, um homem que antes dele não ter esse encontro com o Senhor, ele achava que quem era certo era ele. Achava que o evangelho era errado. Achava que o povo que estava pregando o evangelho estava todos errados. E a vontade dele era de matar aquele povo, destruir aquele povo que estava pregando o evangelho, ensinando a palavra da verdade. Mas a mão do Senhor veio sobre Paulo, que ainda o nome dele era Saulo. A mão do Senhor foi sobre ele. E o Senhor falou: por que tu me persegue? Porque aquele que persegue um servo de Deus, um ungido do Senhor, que está anunciando o evangelho em verdade, ele está perseguindo o Senhor. Pensa que está fazendo mal a alguns servos de Deus? Pensa que está fazendo mal a eles? Está fazendo o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã,
Mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, glória a Deus, tornando ousado em nosso Deus para nos falar do Evangelho. Com grande combate. Glória a Deus. Porque a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência. Foi do próprio Deus, o Deus vivo, não foi do engano. Porque o diabo ele tá sobre a terra para enganar os povos. Ele quer enganar. Ele quer distorcer a vontade de Deus em mentiras, em enganos. O diabo, ele não veio a não ser para matar, roubar e destruir, enganar os povos na terra. Mas o apóstolo Paulo, ele pôde dizer que ele combateu um bom combate. Ele recebeu o espírito de adoção de filhos. Ele não recebeu o espírito do engano para enganar os povos, não. Então, por isso, está registrado aqui neste livro. Ele dizendo, com os outros amigos, os apóstolos, e dizendo, a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho fosse confiado. Então foi provado, muito provado pelo Senhor, para que recebesse esse dom especial que o Senhor confiou de colocar eles para poder fazer a obra, escrever estes livros, os livros santos, que não foi feito pela vontade de homem algum, mas pelo Espírito Santo de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, afirma que não foi inscrito, não foi pela vontade de homem, não foi produzido o livro, a Bíblia Sagrada não foi produzido pela vontade de homem algum, mas foi pelo Espírito Santo. Os homens usados de Deus, que já não estava mais na carne, já tinha mortificado a carne, mas vivia para Deus. Então, por isso que ele diz assim, olha, mas como fosse aprovados de Deus para que o Evangelho fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas para agradar a Deus, e Ele prova os nossos corações. Então Deus prova os corações, Deus prova os profetas dele, o servo dele, para ver quem que quer agradar os homens e quem agrada a Deus. Às vezes tem pessoas que têm o medo de falar a verdade e quer mais agradar os homens do que agradar a Deus. Por isso a palavra está escrita para nós acautelar, ficar cauteloso com os ensinamentos. E no livro também de Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, fala que mudaram a lei de Deus em mentira, honrando mais a criatura do que o Criador. Glória a Deus, aleluia. Mas o apóstolo Paulo ele deixou bem claro. Falamos não como para agradar os homens, mas a Deus. Glória a Deus. E no versículo 5 fala assim, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonja, e nem houve um protesto de avareza. Deus é testemunho. Então, Deus é testemunho do que eles estavam falando.
tremendo e maravilhoso é isso, você pregar a palavra de Deus em verdade e dizer, Deus é testemunho do que eu estou falando. Porque não adianta eu querer falar a verdade para o povo, sendo que eu não pratico ela. Se eu não praticar a verdade, como é que eu vou querer que os outros, que as pessoas andem em verdade? Como é que eu vou querer ensinar as pessoas? A palavra do nosso Deus fala que não tem como um cego guiar outro cego. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ser da verdade, não do engano, porque aonde que está o engano, Deus não está. A palavra do nosso Deus fala que não aprenda um jugo desigual como os infiéis, né? Glória a Deus, aleluia. Então, que essa palavra ela fica no meu e no teu coração. Peço você que se inscreva nesse canal, ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Envie nos seus contatos, seus grupos, abençoe outras vidas com essa palavra. E você é abençoado, você é abençoada. E não esqueça de dar um joinha, fortalecer esse canal e o Senhor é contigo. Pai querido, agradeço o Senhor por tudo, agradeço o Senhor pelas bênçãos, pelas misericórdias, agradeço o Senhor por essas vidas, Pai, que acompanham comigo nesse canal. Eu agradeço o Senhor, meu Deus amado, pelas vidas, Senhor, que tem esse inscrevido nesse canal, Senhor. Visita cada um agora e toca agora e vai agindo de forma poderosa, tirando, Pai, tudo que não provém do Senhor e fazendo uma transformação, meu Pai, libertando, Pai, curando. Cura, liberta as vidas, Pai. Não há ninguém que não faz algo de especial para o Senhor, que não recebe do Senhor, meu Deus. A tua palavra está escrita, meu Deus, que recebe 100 vezes tanto que na terra e herda a vida eterna, porque o Senhor é fiel. O Senhor não fica devendo ninguém nada, Senhor. Então ajuda todos, ó Deus, que é a favor, meu Deus, da verdade, é a favor da palavra da verdade, a favor do Senhor. Ajuda todos, ó Deus, e que todos, ó Deus, diga junto comigo, eu creio, receba minha bênção, recebo cura, recebo libertação e receba a transformação e a purificação do Senhor Jesus para minha vida, a vida dos meus filhos e todos os meus familiares. Em nome de Jesus. Amém.